E aí, pessoal, fiquem com o vídeo do professor Olavo de Carvalho. Curtam, comentem, compartilhem. Quem puder, ajude o nosso canal. Os links estão aí no comentário fixado e na descrição do vídeo. Vamos ajudar a manter viva a memória do nosso querido professor e, com isso, restaurar a inteligência e a autocultura no Brasil. Não vamos ganhar a guerra cultural com política, e sim com inteligência. Muito obrigado a todos. Vamos em busca do conhecimento. Os links estão aí para vocês ajudarem o canal. Valeu! Daí justamente vem o tópico seguinte desta aula. Um dia eu estava num restaurante, eu, o padre Paulo Ricardo e a nossa amiga Michelle. E a professora Margarita, né, que é a mãe da Michelle. E surgiu aquele famoso problema, né, do tal do sexo fora do casamento. Eu nunca entendi o que essa expressão quer dizer. Porque se o casamento é um sacramento, e quem oficia o matrimônio não é o sacerdote, mas são os próprios noivos, então na hora que você foi para a cama com a dona, você casou com ela automaticamente, embora não saiba. Então não existe sexo fora do casamento, só existe casamento e adultério. Então você fez um primeiro casamento, depois fez uma sucessão memorável de adultérios. Certo? Então, todos estavam tentando expressar qual é a diferença entre o sexo fora do casamento e o sexo no casamento. Né? Então surgiu a ideia surgiram as expressões padronizadas, que é o sexo por prazer e o sexo com algum significado. E eu interferi dizendo exatamente o que eu vou dizer para vocês agora. Então, nenhum ato humano é sem significado. Não está nos poderes humanos fazer algo que escape do reino semântico. Não existe isso. Qualquer coisa, por mais mínima que você faça, significa algo, remete a alguma outra coisa. Sempre, 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 sempre. Então não é possível esse negócio, vamos dizer, do sexo por prazer. Então, o que acontece é que as pessoas têm uma experiência e elas não sabem expressar aquela experiência. Então, elas apelam a um estereótipo. Como a palavra prazer entrou em circulação, desde que o Dr. Freud inventou o princípio do prazer, então as pessoas dizem, é prazer. Eu digo, mas espera um pouquinho. Não é possível algum indivíduo ter a mais mínima excitação sexual por desejo de prazer. Isto é impossível. Prazer é um conceito abstrato. Conceitos abstratos, meu filho, não excitam ninguém. Quando você sente uma excitação sexual é em relação a um objeto real, que pode ser um objeto fisicamente presente ou um objeto imaginário, se você for um masturbador compulsivo. Mas este objeto imaginário não é um conceito abstrato. É alguma pessoa, tá certo? Alguma situação, tá certo? Então, o que as pessoas buscam no sexo? Ou de que elas buscam este objeto. E não o prazer. O prazer é um nome que elas dão. Quer dizer, há um conjunto de sensações que acompanha aquilo, mas o objetivo não é o prazer, o objetivo é aquele objeto mesmo. Está entendendo? Então, quando você diz sexo por prazer, não, você está usando uma expressão metonímica. Você está designando a coisa por um efeito subjetivo remoto, e não pela substância dela. Ora, se as pessoas não conseguem, às vezes, nem expressar, vamos dizer, experiências mais simples, quanto mais será difícil para elas expressar, vamos dizer, o que é a experiência sexual. Então elas acabam usando, né, metáforas, metonímias e tomando essas coisas como se fossem realidades. Então tem que o sexo por prazer e o sexo por não sei o quê. Entendeu?
Eu digo, olha, sexo por prazer nunca existiu. Nunca, jamais. A não ser que o sujeito pense no conceito de prazer e fique excitado com isso. É uma perversão nova que eu acabo de inventar. Tá certo? O sujeito pensa, lê lá no dicionário, prazer. Tal coisa e começa a ficar tarado. Né? Isso nunca aconteceu, muito menos para mim. E eu suponho que nunca tenha acontecido para ninguém. Tá certo? Mas então eu pensei... até hoje, tanta gente fala de sexo, de amor, de prazer, de casamento, mas eu nunca vi ninguém descrever exatamente o que é a experiência sexual, porque as pessoas não são capazes de descrever a experiência. Quando você não consegue expressar a experiência, você a troca por alguma palavra estereotipada que você imagina que os outros estão entendendo. Então a pessoa se comunica através, vou dizer, de uma espécie de código, né? Onde, de certo modo, cada um reconhece o que o outro está falando, sem precisar expressá-lo. Tá certo? Só que este modo de comunicação é extremamente problemático, porque o conteúdo verbal que depois você pode associar a essa experiência pode ser completamente inadequado e ir para longe da realidade. É exatamente o que acontece neste assunto em particular. Então eu pensei assim, bom, como é que eu vou... Eu já tinha, claro que não foi naquele momento que eu pensei no assunto, eu já tinha pensado muitas vezes. Não. O que a pessoa está procurando no ato sexual? O que ela, não é o que ela está procurando, o que ela está fazendo realmente. É? Então, eu tinha na minha cabeça uma descrição fenomenológica da experiência. Tá certo? Em primeiro lugar, qualquer ato sexual, tá certo? Será bom, seja mal, será lícito, ilícito, será normal, será pervertido, tenha você lá a opinião que tenha, ele é sempre um contato, a busca de um contato. Sem contato no ato sexual. Pode ser até o contato imaginário, tá certo? Mas se não houver a expectativa desse contato, não há ato sexual, não há excitação, não há coisa não. Se o sujeito começar a pensar assim, eu estou sozinho, trancado no meu banheiro, não há ninguém aqui além de mim mesmo e eu não estou nem mesmo conseguindo pensar, né, numa mulher pelada, num objeto qualquer. Né? Daí simplesmente acabou o sexo, meu filho. Quer dizer que mesmo o sexo solitário implica o impulso de um contato. Então, este primeiro elemento. Tá certo? Esse contato, então, é o que? Ele rompe a sua solidão corporal. Não é isso? Então, cada um de nós se sente isolado no seu corpo. E esta é uma situação realmente insuportável. Você está como que... Se tudo o que você experimenta no mundo viesse apenas do seu corpo, você seria a criatura mais solitária do mundo. Você estaria realmente dentro de uma prisão. Essa experiência gnóstica do corpo como prisão. Já expliquei várias vezes que, no meu entender, o gnosticismo não é uma doutrina. É um conjunto enorme de doutrinas, inclusive contraditórias, que tenta expressar uma experiência. Essa experiência é uma constante da existência humana. Todo mundo tem a experiência gnóstica. Né? E esta solidão corporal é um dos elementos fundamentais que induzem, vamos dizer, o sujeito a buscar alívio em teorias gnósticas que ele inventa para esse fim. Então, desde logo, nós não aguentamos viver fechados nos nossos corpos. Se não fosse isso, ninguém teria experiência sexual alguma. Tá certo? É claro que não é só o sexo que rompe isso. Quando você é pequeno, sua mãe e seu pai te carregam no colo e te enchem de carinhos. Por que eles fazem isso?
Hum? Por que um bebê está chorando e você pega e o afaga e ele acalma? É a experiência da solidão corporal. Como diz, ele não está se aguentando. Ou seja, a situação de imanência transcendente é aquilo que está para além de nós. Imanente é o que está só em nós. A situação de imanência em nós mesmos é insuportável, desde que nós nascemos. Só que depois nós crescemos e ninguém mais nos pega no colo. Não é isso? E, frequentemente, a gente vê as pessoas viverem, por exemplo, num distanciamento corporal absolutamente angustiante. Né? Em certos ambientes, você vê que aconteceu outro dia com um sujeito que estava, acho que foi no Brasil, né? O sujeito foi preso porque estava afagando o filho, estava dando um beijinho no filho na praia. A filha, acho que era um italiano, um turista italiano, estava lá fazendo carinho na filha, foi preso como pedófilo. Você vê que tipo de mundo nós estamos entrando, hein? Quer dizer, aí você pode se travestir, se vestir de mulher, se vestir de freira, ir na igreja, entrar na fila da comunhão, né? E ninguém pode reclamar disso, mas você não pode afagar a sua própria filha. Claro que é um mundo louco, né? Então, esse contato assinala de cara a absoluta necessidade do indivíduo transcender os limites da sua corporalidade. E ele transcende na medida em que as sensações dele, sensações corporais dele, são determinadas pelas sensações corporais de um outro, que não é ele. Isso acontece em qualquer relação sexual. Mesmo as mais doentias e mórbidas. Até no estupro isso acontece. Quer dizer, o estuprador precisa que a sua vítima sinta algo. E isto que a vítima sente vai determinar o que ele sente. Está entendendo? Então, isso acontece em qualquer relação sexual, por mais crua e elementar que ela seja. Então, há uma autotranscendência ali, de qualquer maneira. Então, quer dizer, até um psicopata estuprador tem essa experiência. Você denominar isso de prazer é até você diminuir as coisas. Porque isso, evidentemente, é uma libertação do isolamento corporal. Então, bom, esses dois elementos estão sempre presentes. Há um terceiro elemento que está presente, que é o elemento genético. Quer dizer, em qualquer relação sexual, você está colocando em movimento certos fluidos que contêm todo o seu código genético ali dentro. Quer você queira, quer não. Até o masturbador encerrado no seu banheiro é com esse material que ele está lidando. Quer ele pense nisso ou não. Tá certo? Isso quer dizer, vamos dizer, que numa relação sexual existe um encontro entre duas linhas de herança genética que vem desde o começo do mundo. Isso acontece realmente, quer você esteja pensando nisso ou não. Quer dizer, esta é vamos dizer, a substância real do ato sexual. Então, quer dizer que estas linhas que são, em princípio, são separadas, elas se encontram, né, de modo que a transcendência da limitação corporal de cada um vai até muito além do círculo de experiência individual. Então, quer dizer, no ato sexual você está participando da história genética da espécie. Mesmo que a sua relação não tenha, entre aspas, finalidade procriativa. Não é, na verdade, não existe finalidade procriativa.
existe a realidade da procriação que está presente, quer você queira, quer não. E quer a procriação, vamos dizer, se realize ou seja frustrada. Ela está presente necessariamente. Tá certo? O que quer dizer que no ato sexual o indivíduo se transcende, não só, por assim dizer, horizontalmente, quer dizer, no contato com um outro, mas se transcende verticalmente, no sentido de toda a linhagem genética que está presente ali. De certo modo, é quase toda a humanidade que está participando daquilo. Note bem que isso não é um componente psicológico da relação sexual, mas é um componente substantivo. Né? No instante em que se estabelece este contato, vamos dizer, fisicamente, ele tem uma série de acompanhamentos psicológicos que, em geral, são bem mais limitados do que a realidade do que está acontecendo. Quer dizer, aquilo que o indivíduo conscientiza, que ele sente conscientemente, não abrange tudo o que está acontecendo, né, naquele ato. E o simples fato de não abranger impele o indivíduo a intensificar a experiência. Porque ele sempre sabe que tem alguma coisa mais para lá. Além daquilo que ele está sentindo, tem mais. Ele não sabe o que, mas está presente. E eu acho que quem quer que tenha transado uma vez na vida pode confirmar o que eu estou dizendo. Existe sempre um para lá. Isso quer dizer que existe uma espécie de tensão entre o que está realmente acontecendo e o círculo daquilo que as pessoas reconhecem, sentem que estão acontecendo. Então, existe também vários níveis de comparticipação psicológica. Mas o que é essa psicológica? Significa o que eu quero dizer com psicológica? Quer dizer que as pessoas estão pensando. Eu digo, não, você sabe que durante a maior parte do ato sexual você não pensa coisa nenhuma. Você só tem percepções. E isso significa que a atividade mental é reduzida ao mínimo. Ora, como é possível você sentir tanta coisa se a atividade mental está se reduzindo ao mínimo? Isso quer dizer que você está tendo ali o tipo de percepção que você tem no experimento de morte próxima. Dito de outro modo, as pessoas que estão se juntando, elas estão inteiras ali. Não está só a parte que elas sabem. Então, vamos dizer, bom, são as duas almas imortais. São as pessoas inteiras. Note bem que isso acontece em qualquer relação sexual, mesmo a mais banal. Quer dizer que ela só pode ser banal no sentido do que o indivíduo capta, e não no sentido do que está acontecendo. A parte psicológica, quer dizer, o que os indivíduos envolvidos captam, frequentemente é tão reduzida, que ela vira uma caricatura do que realmente se passou. Quer dizer, a imensa riqueza daquele acontecimento escapa às pessoas. Escapa por quê? Porque a sua mente não está preparada para a realidade do que ela está vivendo. Isso quer dizer que depois, mediante uma palavrinha ou duas, o indivíduo pode reduzir o significado do que se passou. Mas nem por isso ele deixou de viver a experiência na sua totalidade. Não é isso? Então, aí surge sempre o problema de como articular essa tensão entre o que efetivamente se passa
e o que você absorve. Então, na medida em que existe, vamos dizer, uma insinuação da presença da alma imortal, é justamente neste momento, é justamente por este fator, que aquele momento da relação sexual lhe parece interminável. Como se aquilo fosse durar para sempre. Ou como se aquilo tivesse abolido o tempo. Essa abolição do tempo equivale à diminuição da atividade cerebral. E, portanto, à abertura para dimensões maiores. Isso está sempre acontecendo. Agora, a narrativa que a pessoa faz da experiência para si mesma pode ser extraordinariamente reduzida. E isto quer dizer que aqueles dois que participaram daquele ato, naquele momento, e que abriram um para o outro toda esta imensidão de experiência, podem não ser capazes de se comunicar sobre ela depois. Quando você nota esta coisa da diminuição da atividade mental e ao mesmo tempo a ampliação da experiência, você entende por a expressão bíblica conhecer. Abraão conheceu Sara. Quer dizer, naquele momento ele sabe tudo a respeito de Sara, e sabe tudo a respeito dele. Porque não são dois eus narrativos ou dois eus sociais que estão no contato periférico. E também não são dois corpos que estão ali se esfregando. Os corpos estão se esfregando, sim. Mas através deles aparece tudo isso. Se fosse somente os corpos se esfregando, você não sentiria mais nada do que quando você se coça. Ou uma pessoa coça as suas costas. Então isso quer dizer que a riqueza do ato sexual ela pode se incorporar em mais ou em menos à sua experiência consciente, ao seu eu narrativo. Mas é claro que aí também existe uma espécie de comproporcionalidade. Só é possível fazer isso junto, não dá para cada um fazer por conta própria. Isso quer dizer que, de certo modo, a sua percepção do que está se passando depende da percepção que a outra pessoa tem. Quer dizer que ou existe um acesso consciente a essa dimensão mais vasta, da parte de ambos, ou a percepção que cada um terá daquilo será diminuída. Então, a comunicação se dá, então, no nível do transcender a limitação do corpo. Se dá no nível do encontro genético. Se dá no nível da suspensão da atividade mental e aumento paradoxal da percepção. Se dá no contato entre duas almas imortais, ou seja, dois eus tomados na sua verdadeira total realidade. Não eu subjetivo, E pode se dar também, mas nem sempre, no intercâmbio consciente da experiência. Aí é que se cria um problema, porque isso não é possível com todo mundo nem a qualquer momento. Então, existem também vários elementos periféricos que não têm nada a ver com a substância do que está acontecendo, mas que fazem parte da acidentalidade. Por exemplo, a situação social na qual se dá este ato. As pessoas são marido e mulher, são um par de amantes, são dois desconhecidos que se encontraram na esquina. O que é? Tem
a interpretação que elas fazem da sua posição perante a sociedade naquele momento. Nós estamos aqui, por exemplo, totalmente protegidos do olhar intruso, ou tem gente sabendo, pelo menos o porteiro do hotel está sabendo, tem alguém sabendo, tem, vamos dizer, alguém maliciando o que nós estamos fazendo, tem alguém invejando, tem tudo isto. E toda esta parafernália, tá certo? Que inclui as leis, o Estado, a moral, etc, 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 interfere naquele ponto. E cria uma espécie de, como se diz, um ruído. Esse ruído pode ser tão grande que ele abafa o que está se passando. Não é isso? Bom, então são esses os elementos que compõem a experiência sexual. Compõem na realidade da coisa. Isso se obtém não analisando o conceito de sexo, mas analisando a experiência do ato sexual. Analisando, decompondo e expressando. Tá certo? Então, eu creio que quando eu disse isso, ali naquela conversa, eu esclareci alguma coisa, eu acrescentei um algo que os demais interlocutores puderam reconhecer como verdadeiro. Embora eu nunca tivesse pensado nada disso, talvez. A expressão da experiência é a coisa mais importante em tudo isso que nós estamos estudando. Porque só isso que garante que há alguma relação entre nossas ideias e realidade. Em geral, a atividade pensante humana se desenvolve numa esfera sufocantemente verbal e formal. São palavras, são conceitos que se decompõem e o substrato de experiência ali é pouco ou nulo. Então eu garanto para vocês que sempre, sempre, sempre que alguém está falando de sexo por prazer, seja a favor ou contra, não sabe do que está falando, está usando meras palavras. E pode ser que a pessoa tenha alguma experiência real, mas como ela não se transpõe no campo da palavra, pode ser que a palavra acabe predominando sobre a experiência e o indivíduo acaba acreditando não no que ele vivenciou, mas no que ele diz. Aquilo que nós dizemos sempre nos compromete. Então, logo nós damos um nome a uma coisa, nós nos comprometemos a olhar esta coisa sob o ângulo dessa definição. E, frequentemente, acabamos não enxergando mais nada senão o que está naquela definição. E daí a conversa virou o cambalache. Cambalache é a troca de objetos que não valem nada por outros que não têm valor nenhum. E é disso aí justamente que nós temos que fugir. Por isso é que eu acho, vamos dizer, que a formação em filosofia é muito mais um problema, vamos dizer, moral e psicológico do que um problema de estudo. É muito mais a questão de ajustar o foco da pessoa para ela entender o que Platão estava fazendo com aquele diálogo. Ele estava tentando fazer isto. Quando a experiência se transpõe, vamos dizer, em linguagem técnica filosófica, como começa a acontecer com Aristóteles, depois se consolida com a escolástica, você está supondo, vamos dizer, todo um círculo de pessoas que participam das mesmas experiências em profundidade. Como, por exemplo, a experiência cristã da qual participavam todos os filósofos escolásticos, sem exceção. Então, eles podiam usar aquela linguagem técnica porque eles tinham a certeza assegurada de que o campo de experiência era o mesmo. Ora, quem pode ter essa mesma certeza hoje? Ninguém. Quer dizer, num estado, vamos dizer, de fragmentação cultural como nós estamos, onde existem, vamos dizer, abismos quase intransponíveis entre culturas. Essa história de globalização cultural, isso é um mito, isso não existe absolutamente. Eu vejo, por exemplo, que cada vez mais traduzir uma coisa do inglês para o português está se tornando difícil.
Quer dizer, ele não consegue encontrar as palavras para transpor a experiência de um país para outro. Quer dizer, a exportação de cultura está virando uma coisa impossível. Se transporta só simulacro, só aquilo que já é padronizado. Mas o verdadeiro intercâmbio está cada vez mais difícil, né? Do mesmo modo, como não existe mais esses círculos de intelectuais que podem, através de elementos acumulados na cultura, ter um intercâmbio efetivo das suas experiências. Então, nestas situações, você pode, na quase totalidade dos casos, você pode presumir que não há um campo de experiência comum. E que, portanto, as palavras estão sendo trocadas por outras palavras, sem a substância de experiência. E isso é exatamente aquilo do qual queremos fugir. Isto não é possível ser feito fazer num ambiente universitário. De jeito, em nenhum ambiente universitário do mundo, hoje em dia. Você vê, uma coisa que me espantou aqui foi quando, logo que eu cheguei aqui, um dos círculos de intelectuais que eu mais respeito aqui é a turma do Eric Wegener Forum. E eu cheguei aqui, comecei a acompanhar o noticiário e vi que nenhum deles estava entendendo o que acontecia no caso da candidatura Obama. Eu falei, como é possível? Pessoas tão inteligentes. Então eu dizia algumas surpresas, eles diziam, não, você é muito pessimista, né? Você está enganado. Bom, passou um ano, todo mundo tem razão. Então isso quer dizer que a qualidade da sua formação intelectual não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui. Porque se ela é adquirida no meio acadêmico apenas, você só tem intercâmbio profissional. O círculo pessoal de intelectuais, que são amigos, que se conhecem e que podem trocar experiência em profundidade, este é o verdadeiro campo de aprendizado. Não é a escola, não é a universidade. Eu contei para vocês que, quando eu dava aula no Rio de Janeiro, nós bolamos lá uma série de entrevistas com intelectuais brasileiros que tinham entrado em ação, que tinham aparecido na década de 30. Que foi a década de 30 e 40, foi a mais brilhante da cultura brasileira. E a pergunta era, onde vocês aprenderam? A resposta de todos foi esta, nos encontros pessoais. Não foi a universidade, mesmo aquele que tinha estudado no exterior, nas melhores universidades, não foi aí que aprendeu. Isso quer dizer que o encontro é a circunstância básica. Depois, investigando mais a história, eu vi que isso aconteceu, por exemplo, entre os escolásticos. Isso aconteceu na Áustria no começo do século. Isso aconteceu na época do romantismo alemão. Em vários momentos onde você teve um florescimento intelectual extraordinário, foi entre grupos de pessoas que se conheciam. E que às vezes tinha até mais do que amizade, tinha até parentesco, um casava com a irmã do outro, uma coisa assim, né? Então, eu queria que vocês aproveitassem essa coisa que existe no fórum para tentar este tipo de convívio. Mas que isso no Brasil não existe há muito tempo, ninguém tem prática disso, tá certo? E as pessoas às vezes têm dificuldade de conceber o que é uma conversa de alto nível intelectual, no qual as pessoas não falam como profissionais ou como intelectuais públicos, mas falam com o coração na mão. Está entendendo? Quer dizer que se você está filosofando, discutindo ideias, etc., você não está exercendo a função pública, tem que ser a sua verdadeira pessoa que está ali presente, com toda a sua sinceridade, com toda a sua presença humana. Então, eu acho que esse fórum existe para isto. E aos poucos nós vamos ter que chegar lá. Bom, vamos fazer um intervalo aqui e depois...
E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Curtam, comentem, quem não for inscrito ainda, se inscreva no canal e ajude a divulgar o conhecimento e com isso preservar a memória do professor Olavo de Carvalho. Muito obrigado a todos. Curtam, comentem, compartilhem. Vamos lá, pessoal. Valeu! E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, a gente ainda quer fazer o sorteio das 3 canecas do professor Olavo de Carvalho aqui no nosso canal. Mas para isso a gente tem que chegar a 120 mil inscritos no canal. Então compartilhe, comente, curta. Mande nosso canal para os seus amigos, parentes, para todo mundo se inscrever e a gente chegar a 120 mil inscritos. Apoie o nosso canal, quem tiver condições, para a gente continuar aí no YouTube, no Telegram e também no Instagram e Twitter. Sempre trazendo conhecimento e falando a verdade aí para todo o Brasil e para o mundo. Valeu, tamo junto. Fique com o vídeo. Forte abraço. Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscrevam no canal, comentem, curtam, compartilhem. Isso ajuda bastante o nosso canal. Quem quiser ajudar a gente de outra forma, os links estão aí na descrição do vídeo. Temos Apoie-se, tem o apoio coletivo e também quem quiser ser membro ou participar da nossa vaquinha. Sigam nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. Então é isso aí, sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, fique com Deus.